Hoje vamos nos aprofundar em todos os efeitos Mandela que consegui encontrar sobre Bob Esponja. Desde os que me fazem questionar a minha sanidade, até os que são apenas exageros que parecem roubar meus últimos neurônios. Mas alguns deles eu realmente lembro de ter visto quando era criança, e na verdade nunca aconteceram. O efeito Mandela é um fenômeno onde muitas pessoas lembram de algo de um jeito específico, mas na realidade ele nunca aconteceu ou aconteceu de uma forma totalmente diferente. Alguns efeitos Mandela são claramente forçados, mas outros são tão convincentes que até eu tenho lembranças falsas. No episódio Eu Fui um Gary Adolescente, Patrick conta para Bob Esponja sobre uma convenção de pesca de águas-vivas em Ukulelândia. Bob não pode levar Gary e pede para Lula Molusco alimentá-lo enquanto ele estiver fora. Bob então deixa latas enormes de ração para caracol, marcadas como manhã e noite para facilitar. Mas Lula Molusco, só querendo seu sossego, aceita só para se livrar de Bob e Patrick. Assim que eles saem, Lula Molusco esquece Gary completamente e passa o final de semana tomando sol. Quando Bob volta, encontra Gary super doente e Lula Molusco tenta alimentá-lo, mas Gary está fraco demais. Bob fica em pânico e chama o veterinário, que deixa uma seringa de plasma de caracol. Lula Molusco acidentalmente injeta Bob, que começa a se transformar em um caracol. Desesperado, Bob vai pedir ajuda, mas Lula Molusco, apavorado, tenta se esconder. No meio da confusão, Lula também é injetado e vira um caracol. Por muito tempo, circulou o boato de que existia uma cena onde o Lula passava por uma transformação horrível e tão assustadora que teria sido cortada das reprises. Eu mesmo sinto que já vi essa cena, mas na verdade ela nunca existiu, é apenas um mito. O showrunner atual, Vincent Waller, confirmou que essa cena nunca foi sequer desenhada no storyboard, embora a ideia tenha sido considerada no roteiro inicial, o que explica por que tanta gente acha que lembra disso. No episódio A Caixa Secreta, Patrick mostra para Bob que tem, uma caixa secreta. Bob fica obcecado para descobrir o que tem dentro, mas Patrick se recusa a contar. A história toda gira em torno das tentativas de Bob de espiar a caixa, e ele até tenta invadir a casa do Patrick à noite. No final, Patrick revela que a caixa só tem um barbante, mas quando Bob se distrai, Patrick puxa o barbante e revela um compartimento secreto com uma foto constrangedora de Bob na festa de Natal. Muita gente lembra de ver Bob vestido de Papai Noel na foto, mas na realidade a foto nunca aparece no episódio. Eu mesmo tenho essa lembrança muito viva, parece que consigo ver o Bob de Papai Noel na minha cabeça, mas não, essa cena nunca foi exibida e o nosso cérebro só completou a história sozinho. No episódio Amarre Seus Sapatos, Patrick aparece com sapatos novos, mas admite que não sabe amarrar cadarços. Bob tenta ensinar, mas falha repetidas vezes. Então, inventa uma desculpa para Patrick ir embora, percebendo que ele mesmo esqueceu como amarrar os sapatos. No dia seguinte, Bob tropeça nos cadarços o caminho inteiro até o Siricascudo. Tenta esconder de Patrick e acaba causando uma confusão enorme no restaurante. Ele pede ajuda para vários personagens, até para o holandês voador, que não consegue ajudar por ser um fantasma sem sapatos. Em casa, desanimado, Bob recebe ajuda inesperada. Gary canta uma música ensinando Bob a amarrar os cadarços. Mas aí vem a curiosidade. O design do Bob nunca mostrou cadarços. Esse episódio é o único em que aparecem cadarços brancos nos sapatos dele. Você lembra de já ter visto Bob com cadarços? Ou isso é só mais um efeito Mandela? No episódio $1.000.000, Sr. Siriguejo comemora ao receber seu $1.000.000 e leva Bob e Lula para pescar.
Bob acaba deixando a nota cair na lagoa. Quando tentam devolver qualquer nota para enganar o Sr. Sirigueijo, ele percebe imediatamente, dizendo que a nota verdadeira estava amassada, molhada e marcada com batom coral azul número 2. Muitos lembram de Bob corrigindo o Sr. Sirigueijo, falando que, na verdade, é coral azul número 5, antes de ser acertado por uma vara de pescar. Mas na realidade, Bob nunca diz 5, ele é interrompido antes. Eu também lembrava dele terminando a frase. É como se existisse outra realidade onde essa fala realmente aconteceu. No filme do Bob Esponja, Plankton usa capacetes para controlar a mente de todos em fenda do biquíni. No clímax, Bob pega uma guitarra e liberta todos com sua música. O problema é que muita gente lembra que a guitarra era branca ou roxa em forma de V, mas na verdade era em formato de amendoim. A confusão viralizou no TikTok em 2022, com pessoas revisitando DVDs e percebendo que sempre foi uma guitarra de amendoim. Em Vídeo de treinamento do Siri Cascudo, o episódio faz paródia de vídeos corporativos. O clímax promete revelar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, mas o vídeo corta abruptamente, deixando tudo em mistério. Apesar disso, muitos juram lembrar que o narrador começou a listar ingredientes, mas isso nunca aconteceu. Essa expectativa, tão bem construída no episódio, pode ser o que fez tanta gente acreditar que ouviu a fórmula secreta. Em Os Pickles, Bob acredita ter esquecido os picles no hambúrguer de Bubble Bass, mas ele os escondeu debaixo da língua. Quando descobrem, a plateia reage, mas muitas pessoas lembram outros peixes gritando: "Aí está meu sapato, aí está minha carteira", mas isso nunca foi mostrado no episódio. No episódio Atlântida Quadrada, Bob e Patrick encontram um artefato que os leva para Atlântida. Sr. Sirigueijo canta no ônibus mágico que os leva até lá. Muitos lembram dele dizendo: "Eu sou Eudine, eu amo dinheiro", mas na verdade ele diz: "Eu sou Eudine, eu gosto de dinheiro". Também há quem jure que ele dizia: "Sempre soube que minha cor verdadeira era verde", seguido de uma risada, mas a risada nunca aparece no episódio final. Existe uma cena em que o Plankton tenta tocar uma gaita, mas a gaita é gigantesca comparada a ele. É a coisa mais engraçada, aquele carinha correndo de um lado para o outro, soprando em diferentes buracos desesperadamente tentando tocar. É ridiculamente fofo e hilário ao mesmo tempo. Ele dá tudo de si, mas obviamente está lutando, afinal ele é o Plankton. No fim, ele fica tão exausto que simplesmente desmaia. Mas aqui está a parte estranha. Todo mundo parece se lembrar dessa cena, só que ela nunca aconteceu. Na mente das pessoas, existe esse momento lindo em que Bob Esponja entra para ajudar. Bob Esponja toca as notas mais baixas e o Plankton as mais altas, e juntos eles criam uma melodia surpreendentemente harmoniosa. É tocante, realmente é, e captura perfeitamente o espírito da amizade e trabalho em equipe que Bob Esponja representa. Mas essa cena nunca existiu no episódio. E vou ser honesto, porque é bizarro. Eu mesmo lembro de conversar com meus amigos sobre isso e todos nós acreditávamos que era real. Descobrir que nunca aconteceu foi como perder um pedaço da minha infância. E não só eu, muitos fãs sentiram o mesmo. É louco como nossas mentes podem criar memórias emocionais tão vívidas do nada. Bob Esponja e Patrick decidem que vão viver em um estilo de vida luxuoso que viram em uma revista. O grande plano deles, se tornar vendedores de barras de chocolate para fazer dinheiro rápido. Como as pessoas dessa revista ganham todo esse dinheiro? São empreendedores, vendem coisas para as pessoas. É isso aí, Patrick, nós temos que virar empreendedores. Eles começam a bater de porta em porta, mas não são exatamente bons nisso.
As primeiras tentativas são um desastre completo. Boa tarde, senhor. Por acaso não está interessado em chocolate? Chocolate? Você disse chocolate? Sim, senhor, com ou sem nozes? Chocolate! 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 Aqui está o engraçado. Muitos de nós lembramos de uma cena estendida em que Bob Esponja e o Patrick colocam vários disfarces malucos tentando escapar do Tom, que é obcecado por chocolate. Mas essa cena nunca aconteceu. No episódio real, a perseguição é simples, sem disfarces elaborados, e é curioso como tanta gente lembra dessa versão inventada. Isso mostra como nosso cérebro tende a embelezar memórias, principalmente quando é sobre histórias e programas que amamos muito. Em outro episódio, Bob Esponja e Lula Molusco estão fechando o Siri Cascudo. De repente, o telefone toca, o Lula Molusco atende e está prestes a dizer que estão fechados. Mas o Sr. Sirigueijo pega o telefone, o cliente pede uma pizza e, claro, o Sr. Sirigueijo aceita na hora, mesmo que o restaurante nem venda pizzas. Lula Molusco lembra isso, mas o patrão não liga. E ele diz, nós não entregamos, mas agora vocês entregam. Pois não do Siri Cascudo que posso servir. Pizza! Claro que temos pizza. Ah, seu Sirigueijo. O nosso Lula Molusco vai entregar agora. Seu Sirigueijo, nós não fazemos pizza. E não entregamos. Nós não entregamos. Você entrega. Muitos fãs juram se lembrar de uma grande promoção de pizza no Siri Cascudo, com cartazes e tudo mais, mas isso nunca aconteceu. Provavelmente, nossas mentes só preencheram as lacunas porque parece algo que o Sr. Sirigueijo realmente faria. Pizza do Siri Cascudo é a melhor pizza que eu já comi. Oh yeah! Sandy, antes de hibernar, arrasta Bob Esponja para atividades absurdas, sandboard, jogos extremos e até tentar achar uma agulha em um palheiro. No final, todos acabam se escondendo debaixo da pedra do Patrick, e é aqui que entra o efeito Mandela. Muitos juram que o Patrick ficou tão chocado ao encontrar todos escondidos lá embaixo da sua pedra que deixou o seu sorvete cair. Mas no episódio real, ele nunca deixou o sorvete cair. O sorvete permaneceu intacto. No episódio pré-histórico, vários fãs lembram de Bob Esponja, Patrick e Lula Molusco em versões cavernosas, pescando águas-vivas com ferramentas primitivas, mas isso nunca aconteceu. Provavelmente essa lembrança se mistura com o episódio SB-129, em que Lula Molusco viaja no tempo e mostra Bob Esponja e Patrick como pegar águas-vivas. E já que estamos falando de SB-129, outro efeito Mandela que vem deste episódio é um em que o Lula Molusco fica preso no freezer do Siri Cascudo, e ele fica congelado por 2.000 anos, mas muitos fãs juram que eram 3.000 anos. No episódio do Estrangulador de Rabos de Cavalo, muita gente lembra dele tentando estrangular o Patrick na prisão, mas isso nunca aconteceu de verdade. Na realidade, ele apenas se entrega de tão exausto da companhia do Bob Esponja. No episódio do Lápis Mágico, fãs juram que o lápis tinha detalhes vermelhos, mas na verdade era apenas um lápis de madeira bem simples. Já no episódio Turno Macabro, o Sr. Sirigueijo decide manter o restaurante aberto 24 horas por dia, mas muitos lembram dele ter dito 25 horas por dia. Senhor Lula Molusco, bem-vindo ao turno da noite. E agora em diante o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. No episódio do acampamento, algumas pessoas lembram de Bob Esponja e Patrick abandonando o Lula Molusco e voltando para dentro de casa, mas isso nunca aconteceu. Todos permanecem juntos ali até o final. E aí, algum desses efeitos Mandela também enganou você? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever, porque tem várias ideias de vídeos sobre Bob Esponja que você vai adorar. Vejo vocês no próximo vídeo. Pizza! Pizza!
Pizza, A pizza do Siri Cascudo é a melhor pizza que eu já comi. Oh, yeah!